Olá, bom dia, fala criminalistas, sejam todos bem-vindos a mais um programa, a mais um encontro semanal do nosso Fala Criminalista, sempre trazendo aqui os bastidores da advocacia criminal, do direito penal, processual penal, trazendo temas relevantes para que a gente possa utilizar nos casos práticos aí, nas situações que nós iremos vivenciar. E hoje um tema muito importante, que é o uso de câmeras corporais pelos agentes de segurança pública, pelos agentes estatais. Então a gente vai trazer essa temática a partir da análise de um habeas corpus que foi julgado no Superior Tribunal de Justiça. Na verdade, iremos tratar aqui de dois habeas corpus que você, advogado, advogada criminalista, não podem deixar de fazer essa leitura desses dois HCs, que daqui a pouco eu irei mencionar para vocês. Não podemos deixar de fazer análise desses dois habeas corpus, porque é a partir da análise desses dois habeas corpus que nós poderemos utilizar para fundamentar os nossos pleitos, né? Quando se tratam de ocorrências ali com a participação dos agentes estatais, das forças policiais, como é que eu, advogado, advogada criminalista, posso me utilizar do julgado desses dois habeas corpus? Bom dia a todos, bom dia doutora Fernanda, bom dia doutor Hudson, doutora Larissa, doutor Anthony, bom dia a todos vocês. E hoje nós falaremos sobre as câmeras corporais que devem ser utilizadas pelos agentes estatais. Existe uma discussão quanto ao uso das câmeras corporais por agentes estatais. Alguns governadores, inclusive, já se manifestaram contra o uso dessas câmeras corporais pelas forças policiais. E aí eu cito o exemplo do governador de Goiás, que ao ser questionado sobre o uso, a utilização dessas câmeras corporais pelos agentes de segurança pública, ele já se manifestou contrário e disse que os policiais do estado dele não iriam utilizar essas câmeras corporais. E aqui, gente, é importante nós iniciarmos trazendo, primeiro ponto, a importância da utilização de câmeras corporais pelos agentes estatais, pelas forças policiais que integram a segurança pública. Qual a importância disso? Primeiro, o uso dessas câmeras corporais, elas são vistas como um instrumento de controle estatal. É preciso que nós, cidadãos, pessoas que fazemos parte de um Estado democrático de direito, a gente tenha mecanismos de controle dos agentes estatais ali, mecanismo de controle do poder punitivo do Estado e principalmente desse poder de persecução penal. E é a partir dessas câmeras corporais que enxergamos uma espécie de controle, um mecanismo de controle contra o Estado para que se evite aí abusos, principalmente quando nos deparamos constantemente, de maneira frequente, o uso da força de maneira desproporcional, a prática de torturas, de procedimentos adotados por alguns policiais, não são todos, existem policiais que fazem o seu serviço da forma correta, existem policiais, agentes estatais que realmente cumprem a lei, mas existe, a gente sabe muito bem disso, principalmente quem atua nesse cenário da advocacia criminal, sabe muito bem que nós, vez ou outra, nos deparamos com um abuso de poder por parte desses agentes estatais que se utilizam ali do poder que o Estado confere para que pratiquem esses abusos,
pratique muitas vezes tortura e para obtenção de provas, ou seja, desvendar determinados casos, acabam abusando desse poder estatal, desse poder que o Estado confere a esses agentes ali para persecução penal. Então é muito importante nós compreendermos o uso das câmeras corporais a partir desta perspectiva de um controle sobre o Estado. O Estado ele pode muito, mas ele não pode tudo. Existe uma Constituição Federal, existe uma legislação infraconstitucional que ela precisa ser respeitada. Existem ali, dentro dessa nossa legislação, tanto constitucional como infraconstitucional, garantias e direitos fundamentais que não podem ser de forma alguma violados, né? E é a partir daí que esse uso das câmeras corporais passam a ser visto como um instrumento de controle do Estado para garantir aos direitos, né, direitos e garantias fundamentais do cidadão. E é importante que isso aconteça. E aqui eu cito um exemplo claro, uma abordagem, né, feita no seu veículo, né? Quando é para o outro, quando é para o indivíduo que foi preso, não tem que ter esse controle. Realmente, o indivíduo que comete crime, ele tem que ser punido de qualquer forma. Mas existem casos simples, né, que acontecem conosco, que acontecem com o cidadão de bem no dia a dia, que a gente entende e percebe a necessidade de termos um controle, de termos mecanismo que possibilite uma transparência maior e um controle sobre a atividade estatal, principalmente quando se fala nas forças de segurança pública. Por exemplo, uma abordagem em que o policial vai vistoriar o seu carro sem que haja uma justa causa, sem que haja uma necessidade. O abuso, né, arbitrariedades que são praticadas aí contra vários cidadãos que são abordados aí, né, nas ruas, que têm seus carros vistoriados de maneira até ríspida, né, por parte dos agentes estatais. Então, tem que existir um controle para isso, né? Porque o controle da atividade estatal, atividade esta aqui, com enfoque quanto ao desenvolvimento das atribuições policiais, é algo muito importante. É algo muito importante. Porque é a partir desse controle estatal que nós podemos garantir esses direitos fundamentais previstos no artigo 5º da nossa Constituição Federal. Segundo ponto, que é de suma importância, a utilização de câmeras corporais. Um instrumento de defesa por parte dos próprios policiais, dos próprios agentes estatais. E aí se criticam muito, porque na audiência de custódia, que é uma audiência que ela nasce com esse objetivo de fazer esse controle da atividade policial, né, do desempenho dessa atividade policial, e se criticam muito a audiência de custódia. A primeira pergunta que se faz ao apresentado na audiência de custódia é saber se ele sofreu alguma agressão, tortura praticada pelos agentes estatais. Vejam, se criticam essa audiência de custódia porque dizem que a audiência de custódia ela existe para garantir direitos de bandidos. Não é isso, gente. Não é isso. Não podemos analisar nessa perspectiva. Por quê? Porque amanhã a audiência de custódia pode servir para garantir tanto o meu direito como o seu, como de algum familiar, porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que pode acontecer com a gente daqui a pouco. Então é importante esse controle do Estado, garantir os nossos direitos fundamentais ali, que estão elencados na Constituição Federal, mas o uso dessas câmeras corporais também é importante para o próprio interesse, as garantias do agente estatal, do policial que trabalha correto,
que faz a abordagem de maneira correta e pode utilizar aquelas imagens obtidas, captadas a partir das suas câmeras corporais para poder até se defender de uma acusação injusta de alguém que diz que simplesmente foi torturado ali para ter algum tipo de benefício no âmbito do processo. Ah, eu fui torturado. A partir do momento em que o policial dispõe dessa imagem que é captada quanto à abordagem policial, o agente estatal, o policial, ele pode utilizar essas imagens para mostrar, apresentar de fato o que aconteceu e retirar sobre ele toda e qualquer acusação injusta da prática de crime por parte do agente estatal. Vejamos, precisamos analisar a necessidade das câmeras corporais usadas pelos agentes de segurança pública num primeiro ponto, numa primeira perspectiva de controle do Estado, né? De controle sobre o Estado. O cidadão precisa ter esse controle. E de uma segunda perspectiva, a própria garantia dos interesses, né, e da lisura da atividade que o próprio policial exerce. O policial, ele trabalha, ele exerce as suas atribuições previstas na Constituição Federal, lá no artigo 144, e ele precisa ter mecanismos que afastem toda e qualquer acusação injusta contra a sua atividade policial. Então, percebe-se que é importante também a utilização dessas câmeras corporais por parte do próprio agente estatal para garantir ali os seus interesses, garantir a lisura, né, a transparência da sua atividade, evitando, portanto, acusações injustas. E um terceiro ponto, gente, que é muito importante, o uso das câmeras corporais por parte dos agentes estatais. O registro das imagens sendo utilizados como meio de provas dentro do processo. É muito importante essas imagens captadas, porque dão às partes e principalmente ao juiz, o julgador, uma imagem, certo, da ocorrência de forma fidedigna daquilo que aconteceu. A partir do momento em que nós temos um processo pautado tão somente na prova testemunhal, que é um dos instrumentos, um dos meios de prova, há de se convir que essa prova testemunhal, muitas vezes, ela é pautada na subjetividade da testemunha. A interpretação que a testemunha tem sobre os fatos, sobre o acontecimento. Então, a partir do momento em que você tem um registro captado, uma câmera que capta toda aquela ocorrência, é importante para se utilizar essa imagem como meio de prova dentro do processo para trazer uma percepção real do que aconteceu de fato. E que tema bastante interessante, atual, controverso, porém necessária a discussão técnica que ressalte a importância do tema. Estive no lado de lá, hoje estou no lado de cá. Exatamente, doutor Marcos Costa. A gente está tratando aqui e vamos daqui a pouco trabalhar esses habeas corpus que eu vou trazer aqui dentro desse cenário jurídico, né? Dentro desse cenário jurídico, porque o que acontece? Eu estou abrindo a nossa live, trazendo para vocês a importância do uso dessas câmeras corporais, né? Por quê? Porque muitos policiais dizem o seguinte: como é que pode usar câmeras, né, para que isso daí, de uma certa forma, prejudique a atividade do policial, né? Para que isso venha inibir o policial de trabalhar, né? Trazer um medo, um receio para que o policial trabalhe ali no seu dia a dia, exerça as suas atribuições. Gente, eu sempre defendi que o profissional
que age da forma correta, né? Que age pautado dentro da legalidade, ele não vai fazer qualquer objeção a um controle, a um instrumento de fiscalização do seu trabalho, da sua atividade. A partir do momento que se tem receio que exista uma fiscalização, um controle sobre a atividade a qual ele exerce, a gente já começa a imaginar que as coisas não estão sendo feitas da forma como é para ser feito. Pelo menos é o que me traz, é o que me deixa ali transparecer. Por quê? Porque se eu faço o meu trabalho da maneira correta, da forma correta, qual é o prejuízo que teria que a minha atividade, o meu trabalho, né, fosse registrado por câmeras corporais? Qual é a dificuldade que existe isso? Porque, como eu já bem pontuei aqui, até uma forma, um instrumento para que o policial possa usar essas imagens e demonstrar o seguinte: olha, essa versão do réu de que eu o torturei, de que eu o agredi, de que eu forcei a ele apresentar essa versão, ela não condiz com a verdade. Está aqui o registro da ocorrência. E esse registro da ocorrência é capaz de demonstrar que em momento algum eu desrespeitei, eu violei os direitos daquele indivíduo que foi preso. É muito mais prático e até um instrumento de defesa por parte do policial. E no terceiro ponto que eu vim abordando com vocês, o registro como meio de prova. Muito importante isso. Registro das câmeras corporais, as imagens captadas, nos traz a possibilidade de que esses registros sejam utilizados dentro do processo para a comprovação do ocorrido, da dinâmica dos fatos, de como ocorreu aquele fato, aquele acontecimento. Então, eu trouxe para vocês 3 pontos que é importante, sem falar que o depoimento do policial goza de um prestígio maior no processo penal, circunstância que pode acarretar as câmeras atenuariam esse problema. Exatamente, doutor Hudson. Infelizmente, e não era para existir isso, né? Porque isso é que a gente diz, ao policial existe uma presunção de veracidade. Ao policial é dada essa presunção de que o que ele fala é certeiro, do que ele fala é verdade, porque ele é um agente estatal. Eu acho isso um absurdo, particularmente. Por quê? Porque não existe no processo penal a chamada de prova tarifada. Uma prova que é mais importante do que a outra. Olha, como é que eu posso afirmar que o depoimento de um policial ele tem um peso maior sobre o depoimento de uma testemunha do povo, de alguém que presenciou os fatos? Onde é que está ali dito, né, na lei, no nosso Código de Processo Penal, que o depoimento do policial, por ele ser policial, por ele ser agente estatal, ele prevalece em relação ao depoimento de alguém que não é policial, de alguém que não é agente estatal? Não existe isso. Policial, quando ele é ouvido dentro de um procedimento, né, em que ele é testemunha, a ele é garantido, né, esse depoimento, mas esse depoimento ele tem que ser de uma forma isenta, porque ali ele é testemunha, né, dos fatos. Então não existe essa história do policial, a versão dele preponderar em relação às outras testemunhas. O policial ele é uma testemunha como qualquer outra testemunha do processo. Então, é preciso que essa versão trazida pelo agente estatal, ela seja valorada da mesma forma como é valorada as outras testemunhas que não são policiais. E aí eu já vi muitos, né,
defenderem que o policial, pelo fato dele ser agente estatal, ele goza de uma presunção, né? E essa presunção, apesar de ser relativo, não é uma presunção absoluta de que ele fala de fato ali a verdade. Para mim, isso é um absurdo. O policial, quando ele é ouvido na condição de testemunha, o mesmo peso, o que vai ser observado são as circunstâncias do fato, né? As circunstâncias do fato. Então, a testemunha policial, a testemunha ali que é civil, testemunha do povo, tem que ser dada, né, ali a mesma credibilidade, né? A não ser que se demonstre que aquele policial está mentindo ou que aquela testemunha do povo está mentindo. Então é importante que nós tenhamos essa concepção, essa ideia, porque não existe prova tarifada, não existe no nosso ordenamento jurídico essa história de dizer que de uma maneira abstrata e de uma maneira presumida que o depoimento de um policial ele tem um peso, uma força probatória maior do que as outras testemunhas por não ser agentes estatais. Não existe isso. A prova ela tem que ser analisada dentro do contexto probatório, né? Dentro do contexto probatório. Pode até o depoimento daquele policial prevalecer naquele contexto, naquela situação fática, pelo fato de ser mais coerente, de acordo com o que é trazido dentro desse acontecimento, dentro desse contexto fático. Mas não eu simplesmente presumir que por ser policial, simplesmente ele fala a verdade, uma presunção de verdade pelo fato de ser policial. Não é dessa forma, não é desse jeito e não existe a chamada de prova tarifada. E aí, gente, trazendo para análise desses dois habeas corpus, o primeiro habeas corpus que eu gostaria de trazer para vocês é o HC 598051 de São Paulo, de relatoria do ministro Rogério Schietti. Eu vou até anotar aqui para vocês esse HC 598051 do STJ. Esse HC 598051 do STJ de relatoria do ministro Rogério Schietti. Então, dentro desse habeas corpus, o que se apurava? Se apurava a situação em que policiais militares haviam ingressado dentro de um domicílio de um sujeito que foi preso pelo crime de tráfico de drogas. A questão é, havia elementos dentro daquele contexto que justificasse o ingresso dos policiais naquela residência, naquele domicílio do indivíduo que foi preso? Esse era o cenário e essa era a discussão. E nesse caso concreto, o ministro concedeu a ordem para anular as provas que foram obtidas pelo ingresso desautorizado no domicílio, né, do réu. Porque, segundo a análise feita pelo ministro da sexta turma, não havia ali elementos, justa causa, que demonstrasse ali a necessidade, que demonstrasse de fato, que legitimasse o ingresso num domicílio. E aí ele determinou, ele concedeu a ordem de habeas corpus para anulação dessa prova decorrente do ingresso desautorizado no domicílio daquele indivíduo. E o sujeito ele foi absolvido. Por quê? Porque a partir do momento em que os policiais ingressaram no domicílio daquele indivíduo, sem existir hipóteses que autorizasse aquele ingresso, e principalmente não tendo demonstrado essa justa causa para ingresso no domicílio, ele concedeu a ordem determinando a invalidação, né, a anulação dessa prova que foi utilizada a partir do ingresso no domicílio. E aqui nesse primeiro HC, no 598051, existe um ponto importantíssimo.
Qual é esse ponto, Oséias? Nesse HC, no último item da emenda, o ministro determina, estabelece o prazo de um ano, para permitir o aparelhamento das polícias, né? Treinamento e demais providências necessárias para a adaptação às diretrizes da presente decisão. O que acontece? Ele determina que seja oficiado aos tribunais e aos governadores o teor do acordo para que seja, por parte dos estados, sejam implementado o uso das câmeras corporais pelos agentes estatais. Por quê? Porque a partir do momento em que os policiais utilizassem essas câmeras corporais, afastaria qualquer dúvida sobre se existiu ou não justa causa para o ingresso num domicílio. A partir do momento em que há o registro dessas imagens, não fica atrelado só a palavra do policial de dizer que havia justa causa para esse ingresso. Esse HC, ele é muito importante, porque o Superior Tribunal de Justiça, ele começa a entender que a necessidade, ele demonstra a necessidade que os agentes estatais estivessem aparelhados de forma a proporcionar a captação das imagens para afastar qualquer dúvida quanto à existência de justa causa quanto ao ingresso no domicílio. Não havia mais o que se questionar. Tem justa causa ou não tem justa causa? Houve a demonstração da necessidade no ingresso no domicílio? Não, gente. Nós teríamos a captação das imagens que mostraria o ocorrido ali através das imagens captadas e a gente afastaria qualquer dúvida quanto a isso. E nesse caso concreto ali, nasceu por parte, né, do Poder Judiciário a necessidade de que as polícias, né, de que os estados possibilitassem, né, essa captação das imagens, afastando qualquer dúvida quanto a esse ingresso em domicílio. A doutora Carla Soraya, encontrando droga com a pessoa em abordagem, é justa causa policial ir até a residência averiguar se existem mais drogas. Gente, aconteceu um caso idêntico ao que a doutora Carla Soraya traz, em que nós conseguimos, inclusive, na prisão desse cliente, o relaxamento da sua prisão. Por quê? Porque muitas das vezes o sujeito ele é preso na posse de droga em um determinado local e depois ele é conduzido à sua residência, muitas vezes residência distante do local onde ele é abordado, para se averiguar se existe droga dentro do seu domicílio. Eu, Oséias, e já vi vários julgados nesse sentido, de que não é justa causa para que o sujeito que é abordado na rua, certo? O sujeito que é abordado transitando ali na rua, seja justa causa na posse de droga, ou na posse de arma, portando arma ou portando droga, seja justa causa para que ele seja encaminhado, levado, conduzido até o seu domicílio para se averiguar se ali haveria ou não mais drogas. Isso, para mim, na minha concepção, não é justa causa para se haver ali uma quebra da inviolabilidade domiciliar. E eu tenho, inclusive, doutora Carla Soraya, um julgado nesse sentido, onde o meu cliente teve a sua prisão relaxada e, se precisar, eu posso até disponibilizar para você depois essa decisão, porque é uma decisão, de fato, muito importante e acontece demais no dia a dia. O sujeito é preso, né, transitando ali, muitas vezes,
com droga ou muitas vezes com arma, e a partir dali ele é conduzido até a sua residência para que na residência eles possam verificar, vasculhar e tudo, se existe ou não droga naquele local. E às vezes acontece até pior, né? Porque o indivíduo que é abordado é abordado transitando, caminhando, ele não é encontrado com nada, com nenhum material ilícito, e muitas vezes a gente vê no depoimento dos policiais a seguinte narrativa: o indivíduo foi abordado em atitude suspeita, transitando em sua motocicleta ou em seu carro, e ao ser questionado se ele tinha droga, ele disse que tinha droga em casa. Fomos até a residência dele e lá em sua residência foi encontrado material apreendido. E aí nós ingressamos na residência com autorização dele. Gente, é um absurdo isso, né? Porque é difícil você imaginar, pensar que uma pessoa que está transitando em seu carro, que é parado pela polícia, que é indagado se na casa dele tem droga, ele diz que tem droga e leva os policiais até lá, abre a sua casa, né? Concede ali autorização para que eles ingressem na sua casa para apreender a droga, e esse sujeito ser levado à delegacia para ser preso em flagrante, né, pelo crime de tráfico de drogas, para mim é algo que eu não consigo com toda sinceridade entender isso, E é por isso, doutora Carla, que tem um julgado nesse sentido, inclusive de processos em que eu atuei, que eles não consideram justa causa, não consideram essa justa causa, tá certo? Então, gente, nesse HC, o ministro teve o cuidado de já determinar, né, de estabelecer um prazo de 1 ano para que os estados pudessem se organizar, né, pudessem se aparelhar para que houvesse ali a implementação do uso das câmeras corporais, para que houvesse a captação das imagens. Então, a partir dali, nós já tínhamos, né, em 2021, março de 2021, nós já tínhamos um julgado do Superior Tribunal de Justiça da 6ª turma, de relatoria do ministro Rogério Schietti, demonstrando a necessidade que os estados se organizassem para aparelhar as suas polícias com câmeras corporais, com a finalidade de captar, de fato, as imagens daquele ocorrido, evitando qualquer dúvida, discussão quanto à dúvida, no cenário de que se houve ou não o ingresso no domicílio, a autorização no ingresso no domicílio, se houve ou não a demonstração de uma justa causa para ingresso no domicílio. Então, é muito importante que isso seja uma regra, porque, como eu falei, é até uma forma de defesa do próprio policial, né? Se alguém vem imputar falsamente um crime de tortura àquele policial, ele pode utilizar as suas imagens, as imagens captadas pela câmera corporal, para, inclusive, responsabilizar aquele indivíduo que o acusou falsamente, que o imputou falsamente aquela conduta criminosa. Então, a gente consegue demonstrar o ocorrido, consegue captar as imagens do acontecido, a gente consegue verificar se houve justa causa ou não no ingresso do domicílio, a gente consegue identificar se o proprietário, o dono da casa, autorizou de fato. E aqui, gente, eu trago uma dica muito importante para vocês. Na oitiva de uns policiais, em uma situação como essa, né, a situação de ingresso no domicílio, e aí os policiais traziam a versão seguinte, que receberam denúncia anônima
de que um sujeito estava a traficar no endereço tal. Se dirigiram até esse endereço e lá chegando, indagaram do proprietário da residência se ele autorizaria o ingresso num domicílio para se verificar se havia ou não droga no local. E aquele indivíduo autorizou o ingresso no domicílio, né, para fazer buscas, vasculhar a sua residência, momento em que foi encontrado droga. E aí naquela audiência, primeira pergunta que eu fiz aos policiais: me diga uma coisa, o senhor recebeu autorização do proprietário da casa para ingressar no domicílio, para vasculhar, para verificar se existia material ilícito naquela casa? Sim. O senhor filmou esse momento? Não filmei. O senhor tem algum documento que demonstre que essa autorização de fato aconteceu? Não tenho. O senhor sabe da necessidade, da existência de um documento, de um meio, de uma filmagem que demonstre que o senhor de fato estava autorizado a ingressar? Sei. E por que é que o senhor não fez isso, se o senhor sabia? Vejam a importância da inquirição da testemunha, para quando é o policial, para que isso seja de fato trazido para dentro dos autos, o ingresso. Porque é crucial isso. O ingresso no domicílio, a autorização, se houve autorização ou se houve justa causa, é muito importante isso. É muito importante que tenhamos essa discussão, que possamos trazer para dentro dos autos essa discussão através dessas perguntas, dessa inquirição, porque é a partir daí que a gente consegue ali trabalhar a ilicitude da prova. A ilicitude da prova. Porque se não houve autorização do ingresso no domicílio, ou se não houve a demonstração da justa causa para ingresso do domicílio, nós estamos diante da ilicitude da prova. E essa ilicitude da prova, ela pode contaminar todas as outras provas produzidas e também pode determinar ali o desentranhamento ao ponto do sujeito ser absolvido, porque não existem provas suficientes ali para que se estabeleça um decreto condenatório. Então é muito importante que o advogado, que a advogada, na inquirição de testemunhas, né, quando se tratam de agentes estatais, onde se tem ocorrências quanto ao ingresso num domicílio, que se inquira nessa linha, né, de saber se houve autorização e se essa autorização é comprovada pelo agente estatal, seja através de câmeras corporais, seja através de documento por escrito e até buscando saber como esse documento, se existir, ele foi colhido, né? De que forma ele foi colhido. Por isso que é muito mais importante do que um documento por escrito, as câmeras corporais, para se demonstrar de fato, até às vezes, como esse documento ele foi adquirido, de que forma. Foi de uma maneira livre, voluntária, né, consensual ou não? É isso, por isso a importância. E nesse HC, gente, se inicia aqui em 2021, já em 2021, nesse HC 598051, de relatoria do ministro Rogério Schietti, o despertar, né, a atenção para que os estados, eles se preparassem para que pudessem aparelhar as suas polícias, né, de maneira que essas imagens fossem possíveis, captadas, para que essas imagens pudessem serem utilizadas e serem avaliadas, principalmente dentro de um processo para saber se houve de fato ali uma conduta
apropriada e principalmente legal por parte dos agentes estatais. E aí o segundo julgado do HC no STJ 933395. Gente, não deixem de ler, eu vou anotar aqui, HC 933395 do STJ. Eu vou anotar aqui para vocês. É muito importante esse julgado. Já trouxe aqui 2 julgados que vocês não podem deixar de ler. HC 598051 de São Paulo, né, do STJ, de relatoria do ministro Rogério Schietti, e esse HC, o HC 933395 do STJ, esse de relatoria do ministro Ribeiro Dantas. E nesse caso específico, a situação já se tratava do indivíduo que foi abordado por policiais, e nessa abordagem, né, havia ali indícios de que houve tortura por parte dos policiais dentro dessa abordagem. Detalhe, nessa abordagem, nessa situação específica, gente, por quê? Porque nesse caso, se tinham câmeras corporais, né, existiam câmeras corporais nessa abordagem. A questão foi que, nesse caso, quando foi solicitada as câmeras corporais, haviam ali momentos das câmeras em que não haviam imagem e havia momentos que se tinha a imagem. Havia momentos em que os policiais colocavam uma lanterna para poder clarear e a imagem ser captada, e havia momentos em que eles desligavam a lanterna porque era escuro lá o local à noite, e havia momentos que eles desligavam a lanterna para que não houvesse ali a captação daquela imagem. Primeiro, a imagem não era completa. Segundo, em dado momento a imagem era nítida, né? E em dado momento a imagem não era nítida. Então, a partir dali, houve a solicitação de exame de corpo de delito naquele indivíduo, e o exame atestou que o sujeito tinha sido lesionado, que o sujeito de fato tinha sido lesionado. E a partir daí, nesse julgado, o ministro, ele entendeu também pela ilicitude da prova, porque haveria ali a comprovação de que houve tortura, né, para confissão do crime que foi praticado. É muito importante, gente, é muito importante esse detalhe na defesa, Teve uma situação agora em que eu atuei, em que os policiais prenderam, né, esse meu cliente, foi conduzido para a delegacia, e eu perguntei ao policial se ele fazia uso de câmeras corporais, câmera corporal. E ele começou a achar graça da minha pergunta. E eu também, tranquilo, fiquei e perguntei: o senhor não entendeu a pergunta? Vou repetir para que o senhor possa entender. O senhor, no momento da prisão do réu, o senhor estava utilizando câmera corporal? Ele pegou e disse assim: doutor, a gente não faz uso de câmera corporal. Era um policial militar. E aí eu disse: então os senhores não fazem uso dessa câmera corporal? Não fazemos uso. Eu sabia que não tinha câmera corporal sendo utilizada por eles, mas eu fiz questão de que ele respondesse a minha pergunta e a resposta dele ficasse registrada. Por quê? Porque um dos fundamentos que eu tenho me utilizado na minha petição é exatamente esse: o descumprimento, certo? A decisão
no HC 598051 de São Paulo, onde o ministro Rogério Schietti, lá no final da sua decisão, estabelece um prazo de 1 ano para que os estados aparelhassem, né, aparelhassem as suas polícias para que eles pudessem utilizar as câmeras corporais. Vejam, isso, gente, me possibilita, é uma pergunta que muitos acham assim, uma pergunta besta. Às vezes, perguntar se eles estavam usando câmeras corporais. Gente, mas isso faz total sentido. Faz total sentido. Por quê? Porque por mais que você não consiga no juízo de primeiro grau, você tem uma matéria para fundamentar melhor um recurso especial, um habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Você vai ter elementos que te possibilitem levar essa matéria ao crivo das instâncias superiores. E você pode deixar de abordar essa temática, deixar de ser conhecido desse tema nas cortes superiores, pelo simples fato de você não ter trabalhado isso no âmbito da instrução processual. Perguntem se é trazido para vocês uma versão, né? Uma versão do teu cliente de que ele foi agredido, né? De que ele foi torturado ou de que ele foi violentado. Pergunte a ele, ao seu cliente, e inclusive é importante, gente, e aqui nós, advogados, precisamos trabalhar com boa fé, certo? Com ética. Por quê? Porque você precisa, exatamente, doutor Udes, usar isso como um pré-questionamento, né? Para que essa matéria seja avaliada, seja analisada no âmbito dos tribunais superiores. Porque, lembrando, não é toda matéria que vai ser permitido uma análise dentro de um recurso especial, dentro de um recurso extraordinário. O trabalho do advogado, ele começa lá na primeira instância. Muitas vezes o êxito, doutora Joana Dark, grande abraço, muitas vezes o êxito daquela tua defesa, daquela sua tese, é algo que se inicia lá no começo, no juiz de primeiro grau. É algo que vem lá no início do processo, com uma pergunta que você faz, com uma indagação que você faz, que vai ser importante para você lá utilizar lá no seu recurso especial, e que aquela matéria vai ser objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo STF, quando se trata de recurso extraordinário. E nesse caso específico, gente, o ministro concedeu a ordem no HC, que eu coloquei aqui para vocês, ministro Ribeiro Dantas, 933395 de São Paulo, declarando a nulidade da prova em razão da ilicitude de sujeito. Ele foi absolvido em sede de habeas corpus. Duas informações, gente, nós estamos terminando daqui a pouco. Duas informações, muitos advogados não sabem. Anota aí. Portaria 648 de 2024, do ano passado. Portaria 648 de 2024 do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Portaria 648 de 2024 do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, Ministro de Estado do Brasil. Em seu artigo 8º, ele editou uma portaria. Os profissionais de segurança pública em serviço deverão utilizar
as câmeras corporais, pelo menos, nas seguintes circunstâncias. E aí vem elencando no artigo 8º da portaria 648 de 2024, editada pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública. É importante que vocês façam a leitura dessa portaria, muito importante. Lá são 16 hipóteses. E eu vou trazer aqui para vocês apenas duas das 16 para vocês verem. Para vocês perceberem a importância da leitura. Os profissionais da segurança pública em serviço deverão utilizar das câmeras corporais, pelo menos, nas seguintes circunstâncias. Inciso 1, no atendimento de ocorrências. Foi atender uma ocorrência? Deverá utilizar câmeras corporais. Inciso 16, num patrulhamento preventivo e ostensivo ou na execução de diligências de rotina em que ocorram ou possam ocorrer prisões, atos de violência, lesões corporais ou mortes. Gente, vejam, o advogado, se ele estiver atento a esses julgados que eu acabei de trazer para vocês, a essa portaria, a portaria recente, já do ano passado, ele pode usar isso para poder fundamentar a sua defesa. Se o Estado não proporcionou a captação das imagens através das câmeras corporais, primeiro, nós temos um descumprimento ao julgado do HC 598051. A gente tem ali uma postura adotada pelos policiais que contradiz os julgados dos tribunais superiores. A gente tem uma postura adotada pelos policiais que contrariam a portaria 648 de 2024 do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Tudo isso pode ser objeto de discussão, de fundamentação para o teu recurso, se isso não tiver sido observado, se o uso dessas câmeras corporais não tiver naquele fato, naquele caso concreto. Ah, Zé, mas isso depende de cada estado. Aqui no estado do Ceará, eu sei que a Polícia Militar não utiliza essas câmeras corporais. E aqui eu vou te trazer mais um fundamento para você embasar o seu pedido. Portaria 506/2023 da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Ceará, da SAP. Portaria 506 de 2023. Ela disciplina regulamenta o uso de câmeras corporais pelos policiais penais no âmbito do sistema penitenciário do Estado do Ceará. Ou seja, a Polícia Penal já faz a utilização dessas câmeras corporais, mas a Polícia Militar não faz. Então, você tem ali a possibilidade de trazer dentro desse cenário, né, dentro do caso concreto em que você atua, um questionamento quanto à inobservância desse procedimento que deve ser utilizado pela polícia, né? Pela polícia a partir dessas decisões que eu trago para vocês. Então, gente, para finalizar, não deixem de ler HC 598051 de São Paulo, de relatoria do ministro Rogério Schietti. Não deixem de fazer a leitura da decisão, né, do julgado no HC 933395 de São Paulo. Não deixem de fazer
a leitura da portaria 648 de 2024, portaria do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, e não deixem de fazer a leitura da portaria 506/2023 da Secretaria de Administração Penitenciária. Para finalizar, detalhe crucial. Oséias, eu solicitei a imagem e eles não encaminharam a imagem. Disseram que a imagem não foi captada. Você pode utilizar essa resposta de que não foi captada a imagem. Você pode fazer o uso e alegar a teoria da perda de uma chance probatória. Teoria da perda de uma chance probatória, ou seja, o Estado, através dessas imagens, poderia ter demonstrado, trazido para os autos uma prova fidedigna que pudesse esclarecer todo o ocorrido, e ele não proporcionou isso. E você pode utilizar essa teoria da perda de uma chance probatória como fundamento para o teu pedido, para a tua tese que você vai arguir. Gente, espero que tenham gostado, né, do nosso encontro de hoje. Próxima semana ia ser nessa semana, mas acabou sendo adiado para a próxima semana. Nós iremos ter a presença, né, de um grande promotor de justiça e falaremos sobre a Lei 14.994, principalmente no tópico que trata sobre o feminicídio, as alterações trazidas pela Lei 14.994 no âmbito do feminicídio. E aí a gente vai fazer toda a análise dos aspectos material e processual dessa alteração legislativa, e aí ouvindo, né, vendo a perspectiva de um promotor de justiça. E é muito bom a gente fazer a gente ter essa diversidade, né, de entendimento, conhecer de outros profissionais, o entendimento de outros profissionais, para que a gente possa também se preparar melhor, né? É isso o nosso objetivo. Gente, fique com Deus, um excelente final de semana, aproveitem aí para descansar, aproveitem para se cuidar da mente, do corpo, né, e do espírito principalmente. É isso o nosso objetivo. Fique com Deus, até o nosso próximo encontro. Próxima semana será na quinta-feira, 17 horas, o nosso encontro falando sobre um tema importantíssimo para você, advogado criminalista, e também para você que não advoga na seara criminal, mas tem interesse em buscar conhecimento, em ficar por dentro aí de detalhes, né, e de informações que você pode aí precisar no seu dia a dia. Forte abraço, até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.